24 de agosto, data do suicídio de Getúlio Vargas, e 3 de outubro, criação da Petrobras, que está completando 70 anos, são duas datas carregadas de simbolismo para o Brasil e para brasileiros que anseiam pela volta de líderes com projeto nacional. Neste contexto, o AEPET TV foi ouvir o diretor Silvio Tendler, que está preparando seu novo filme, Leonel Brizola, Anotações para uma História, no qual o político gaúcho é merecidamente tratado como estadista. Nesta entrevista, Tendler pondera que a visão de estadista de Brizola não se restringe a iniciativas como encampar multinacionais que não prestam o serviço contratado ou a reforma agrária, o que já não é pouco. O menino pobre que se tornou engenheiro e governador de 2 estados planejou o desenvolvimento regional e, no Rio Grande do Sul, criou um BNDES para o Sul, o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, que existe até hoje, aglutinando Paraná e Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, estado que Brizola governava. Brizola é também recordista na construção de escolas e salas de aula. Confira a entrevista exclusiva no AEPET TV. Qual a dinâmica que pretende dar ao filme e que Leonel Brizola você pretende apresentar? Acho que a dinâmica do meu filme é uma anotação das ações absolutamente revolucionárias do Brizola em termos de economia da época. Eu estudei o governo Brizola, estudei o crescimento do Brizola como liderança política no Rio Grande do Sul. Quando ele começa como secretário, eu estava vendo agora um cinejornal, ele sendo nomeado secretário do governo do Ernesto Dornelles. Tudo que a gente sente falta hoje, ele naquela época vai criar escolas, vai fazer reforma agrária, estatizar a eletricidade e o sistema de comunicação telefônica. Quando ele fala, eu estou estatizando a eletricidade, o sistema de comunicação telefônica, não é porque eu sou estatizante, não. É porque os caras não querem investir um centavo aqui no Brasil. Eu não tenho energia no Rio Grande do Sul para movimentar a indústria gaúcha. E graças a essa política do Brizola de eletrificar o Sul, algumas indústrias, inclusive de industriais conservadores, se desenvolveram graças à política de desenvolvimento elétrico do Rio Grande do Sul. Você tem a Gerdau. A Gerdau era uma fábrica de parafusos pequenininha, virou uma siderúrgica. Hoje é uma empresa nacional com várias siderúrgicas. Telefone, o Brizola falou que ele, quando ele foi estatizar o telefone, ele precisava de autorização do Juscelino, o Juscelino deu. Quando ele fez essa estatização, o Juscelino ligou imediatamente para ele. Ele teve que sair correndo do Palácio de Governo e atender o presidente da República na central telefônica, porque os telefones do Palácio não falavam. Ele não conseguia do Palácio falar com o presidente da República, entendeu? Então, os caras não investiam. E aí ele precisava ter uma telefonia mas você não sabe o sufoco que era eu ligar de Porto Alegre para o interior do Rio Grande do Sul. Eram horas de espera na fila, aqueles telefones da manivela, passando por telefonista, era uma loucura. Então ele criou sistema de telefonia, sistema de eletrificação, criou mais de 600 escolas, com um sistema escolar fantástico, fez a reforma agrária no Rio Grande do Sul. Tudo que ele poderia fazer como governante estadual, ele fez. E aí ele tentou levar isso para o plano nacional. Eu conversei com Anatoly Julião, filho do Francisco Julião, e ele diz que a primeira lembrança que ele tem do Brizola é 10 anos de idade, 1960, Brizola em Pernambuco. Numa mão ele tinha uma enxada defendendo a reforma agrária e na outra a espada de ouro do Marechal Lott, e defendendo a reforma agrária. Então esse é o Brizola que eu quero mostrar e que eu admiro, entendeu? E também quero mostrar, para a tristeza de nós todos, que não havia nem para Lula nem para Brizola em 89. Em 89 as cartas já estavam dadas, o consenso de Washington já estava nascendo, já vinha as privatizações da Margaret Thatcher, a política do Reagan, e o mundo ia virar essa pasta globalizada que virou.
Então, nem o Brizola nem o Lula tinham chance em 89. Eles brigaram entre eles, mas, na verdade, ali já estava definido que o presidente seria alguém dos donos do poder, como gostava de definir o nosso Raimundo Paulo. Seus filmes costumam abordar questões marcadamente políticas e, antes de Brizola, sua produção inclui as trajetórias de Jango e JK, por exemplo. Brizola é uma confirmação dessa opção? Eu sempre digo que eu não faço cinema para ensinar, eu faço cinema para aprender. Eu trabalho personagens que eu admiro, mas não conheço muito, então eu quero conhecer. Graças a Deus, nos meus 50 e tantos anos de vida e mais de 70 filmes, eu nunca fui traído por nenhum personagem. Eu nunca terminei um filme dizendo que bobagem, quanto tempo perdido. Eu sempre fiz filmes em que eu terminei com mais admiração pelo personagem do que quando eu comecei. O Brizola faz parte desse escopo de projetos. Eu acompanho o Brizola desde os 11 anos de idade. Eu sou nascido em 1950, então eu acompanhei a cadeia da legalidade. Meu pai tinha aquele rádio Zenit e a família ficou pendurada naquele rádio que tinha várias faixas, pegava o Rio Grande do Sul. E nós ficamos acompanhando a cadeia da legalidade com mais entusiasmo que uma final de campeonato. Nós torcíamos pela vitória da legalidade, pela posse do Jango e, sobretudo, pela ação do Brizola em nome da democracia. Jango e JK têm perfis bem distintos do perfil de Brizola. A que se deve o seu maior ímpeto? Eu, pessoalmente, ainda que criança, sempre tive muita simpatia pelo presidente João Goulart, aquele presidente bonachão, que puxava a perna, que andava de fusca com as crianças, ele tinha um fusquinho, imagina, um vice-presidente da República e depois presidente da República, que tinha um sítio em Jacarepaguá, naquela época Jacarepaguá era zona rural, ele tinha um sítio em Jacarepaguá, ia almoçar com as crianças no Bar dos Pescadores, ali na Lagoa, ali na Barra, e naquele enclave entre a Barrinha e o Itaiangá. Ele, Dona Maria Tereza, as crianças, era uma família muito simpática. Eu tinha essa visão simpática do Jango, tinha uma visão assim mais ousada do Brizola. O Brizola era mais tempestivo, mais durão, andava armado, fazia questão de mostrar o revólver, discursava brabo, e o Brizola não tinha nenhuma simpatia pelo Juscelino. Ele alugava uns horários na televisão para meter o pau no Juscelino, botava um grupo de estudantes, ele ficava arengando e dizendo de quem é a culpa, todo mundo dizendo do Nonô. E agora, fazendo esse filme, ele confessa que ele não tinha nenhuma simpatia pelo Juscelino. Que culpa Brizola via em JK? Projetou um desenvolvimento no Sudeste, São Paulo, Rio e Minas Gerais, e esqueceu os estados do Sul. E aí o Brizola cria o BRDE, que é uma espécie de BNDES do Sul, Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse banco existe até hoje e é surrealista, porque o FSL, o Fundo Setorial de Audiovisual da Ancine, é todo manejado pelo BRDE. Eu fui entendendo por que o Brizola não gostava do JK, mas na época eu não entendia muito, mas também era simpático ao Brizola. O Brizola ia muito na União Nacional de Estudantes, ele tinha muito prestígio na tropa, entre os militares nacionalistas. Então ele era um cara importante. Em 1964, Jango e Brizola divergiam quanto à forma de resistir às forças desestabilizadoras. Isso teria criado um clima favorável ao golpe? É uma das questões que vai ser discutida no filme, Brizola nega, mas é uma coisa que ficou no ar naquela época. Se o enfrentamento entre o Brizola e o presidente da República não levou a um clima que facilitou o golpe de Estado. Você foi testemunha ocular de momentos históricos da política nos anos 70, no Chile, Uruguai e Argentina. Transformou em filme a trajetória de grandes líderes exilados naquela época. Como foi a longa caminhada até este trabalho com Brizola?
Nos anos 70 eu fui morar fora do Brasil, fui no Chile. Em 71 eu fiz uma visita ao Uruguai e Argentina, acompanhei na Argentina, no Chile, no Uruguai, a eleição que seria do general Líber Sereni, apoiado pela Frente Ampla, que foi criada naquele momento. Tive muito contato com o ex-deputado Neiva Moreira ali, foi quem me acolheu, me levou para ver as pessoas, e fui acolhido também pelo Paulo Schilling, que era um braço direito do Brizola, mas que era um cara durão, difícil, por conta de um certo sectarismo. Eu não consegui encontrar nem o Jango, nem o Brizola, mas encontrei o Neiva Moreira, encontrei outros caçados, outros exilados, mas por conta dessa atitude ferrenha do Paulo Schilling, ele não nos levou para ver nem o Brizola, ele esculhambava o Jango. E depois o Neiva me falou: que besteira, você tinha falado que queria ver o Jango, eu tinha te levado para ver. Então, o Jango era super acessível, gostava de receber as pessoas. E o próprio Brizola. Mas não vi, não encontrei eles, mas segui acompanhando. Depois, quando Juscelino morreu, em agosto de 76, eu me disse a hora de voltar para o Brasil. E aí eu comecei a me preparar para voltar. Ganhei uma passagem de cargueiro de um amigo meu que era armador, e eu estava a bordo do navio Flamengo, no navio Copacabana, na costa de Cabo Frio, na manhã de 6 de dezembro de 76. Os marinheiros não falavam muito comigo, porque eu estava no camarote lá especial, então eu era meio que amigo do armador, os caras tinham medo de mim, eu era amigo do patrão. O marinheiro taifeiro que não me quis servir a comida, nesse dia rompeu esse silêncio, triste no convés do navio, e me falou: você sabe, o doutor João Goulart morreu, está morrendo todo mundo que gosta da gente. Se referia ao JK em agosto, ao Jango, naquele dia. Então eu voltei para o Brasil nesse clima, fiz os anos JK, depois eu fiz o Jango, e aí eu me senti na obrigação, chegou a hora de fazer o Brizola. No filme, Brizola é tratado com o merecido status de estadista, porém não chegou à presidência da República. O que há de genial na vida deste líder político? Na verdade, o Brizola, ele é um grande estadista. Aliás, eu entrevistei o prefeito Eduardo Paes, que não é um brizolista, não é um filiado ao brizolismo, nunca foi, mas disse: olha, todos os líderes políticos do Rio de Janeiro ocuparam um cargo, à exceção do Crivella, todos passaram pelo Brizola. E aí ele contou que ele, inclusive, ele era um jovem vereador do PFL, quando veio o processo das privatizações do governo Fernando Henrique, e que aí eles foram fazer um protesto às escadarias da Câmara Municipal, e ele estava ali ao lado do Brizola, daquelas cabeças coroadas da esquerda, e na hora de falar, o Brizola fala o jovem vereador. Ele falou: mas eu não tenho experiência, não sei o que falar. E o Brizola falou: não, fala o que você pensa, o que você está dizendo sobre as privatizações. E ele estava ali por isso, meteu o pau nas privatizações. Então o Brizola, naquele gesto, naquele segundo, abriu a consciência da pessoa que hoje é prefeito do Rio de Janeiro. Entendeu? Essa coisa do Brizola que é genial, essa conversa com o possível adversário, a conversão do adversário, as alianças, é uma coisa que acompanha o Brizola. Brizola tinha postura firme em relação a um projeto de desenvolvimento nacional enquanto ferramenta para livrar o país do neocolonialismo. Muitos dizem que o PT fica em cima do muro frente à desindustrialização em curso no Brasil. Como avalia essa tensão histórica? O Brizola é uma pessoa extremamente nacionalista e convencido disso. Cada discurso do Brizola que eu pego para discutir o assunto que você quiser, ele está defendendo a indústria nacional. Qualquer coisa, qualquer coisa. Outro dia eu peguei um discurso do Brizola falando sobre a questão da fome. Ele, até o final da vida, teve uma relação assim de amor e ódio com Lula. Então, ele admirava o Lula, mas metia o pau, mas criticava, mas também gostava, mas também criticava. E ele falando sobre a fome,
Ele disse: o Lula tem razão nessa luta contra a fome, mas a fome a gente não resolve só dando comida, tem que dar trabalho, tem que dar emprego. E aí, nesse discurso, temos que ter a indústria nacional, nós temos que preservar a indústria nacional. O tempo todo ele está defendendo o capital nacional e a indústria nacional. Então, eu acho que, nesse sentido, ele é uma saída para o Brasil. Eu não me refiro ao Brizola politicamente voltado para o passado. Quando eu estou fazendo um filme sobre o Brizola hoje, eu estou olhando para o futuro. Qualquer coisa que o Brizola fale, ele está preocupado com a construção de uma economia nacional, de um projeto nacional de desenvolvimento. Ele foi num daqueles Roda Viva da vida, já preparando para 89, a eleição de 89, e ele toma paulada de tudo que é lado por conta do sistema financeiro. Os jornalistas, teus colegas, que você tanto preza e tanto admira, naqueles anos defendiam o sistema financeiro. E aí ficaram sacaneando o Brizola se ele ia estatizar o sistema financeiro. E ele falou: não, eu não vou estatizar o sistema financeiro, eu vou privatizar o sistema financeiro, porque hoje o sistema financeiro está na mão de grandes conglomerados que controlam totalmente a economia dos países. Essa entrevista deve ser de 88. Ele diz: o Citibank tem mais agências no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem 18 mil pequenos bancos pertencentes a pequenas cidades, e que a economia dos bancos gira em torno daquelas cidades. Não são grandes conglomerados nacionais. Se você pegar, por exemplo, os escritos hoje do Ladislau Dalbor em economia, ele defende exatamente isso. Pequenos bancos das pequenas cidades investindo no interesse da cidade. Ele pega a poupança da população e discute o que aquela população quer investir, que vai ter a preservação do seu capital, mas, ao mesmo tempo, vai ter o desenvolvimento em seu interesse. Hoje, aqui no Brasil, você investe nesse sistema financeiro biruta que a gente tem, e aí o Eduardo Moreira me deu uma entrevista e ele fala isso: você, de repente, é vegano e está investindo numa fábrica de carne, você é contra a indústria armamentista e está investindo numa fábrica de armas. Então, na verdade, o Brizola, nos anos 80, ele falava disso. Lula é um líder de carisma internacional. Está bem assessorado e sua política externa trouxe iniciativas interessantes. Brizola, quando foi governador, trouxe Jimmy Carter para conhecer a favela. Ele seria mais agressivo do que Lula ao enfrentar o sistema financeiro, por exemplo? Eu te digo, das últimas entrevistas que ele dá sobre essa questão do sistema financeiro, ele dá paulada, ele critica muito a venda e o desmonte dos bancos estaduais, entendeu? Ele é contra, ele diz: banco tem que ser estadual, entendeu? Esse sistema financeiro globalizado que a gente acha que é normal, a gente deve se perguntar se ele é tão normal assim. Entendeu? A gente tem que se perguntar se o que a gente está assistindo como normalidade, ela efetivamente é do conjunto interesse do conjunto da cidadania, da população mundial. Se esse sistema fosse bom, se ele funcionasse, você não teria tantos barcos naufragando, saindo da África, da Ásia, da América Latina, com pessoas famintas para tentar chegar nos Estados Unidos. Esse sistema financeiro simplesmente demonstra que está havendo uma concentração de renda como nunca houve na história dessa humanidade, entendeu? Então, eu acho que a gente considerar normal o que nos faz mal está meio complicado, entendeu? Porque, na verdade, tudo bem, hoje o banco é de plástico, é o cartão, você não tem mais agências físicas, você tem toda uma série de facilidades, mas você tem que saber exatamente o que está sendo feito com aquele teu dinheiro. Você tem que saber exatamente em que isso está sendo aplicado em escala internacional. Em última análise, o que eu estou te propondo é você se perguntar todos os dias que culpa tenho eu na guerra na Ucrânia.